Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005 oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores em diversos ramos, como automóveis, saúde, vida, transportes, garantias, responsabilidades, consórcios e ramos elementares. Nossa matriz está localizada em Curitiba. Contudo, contamos com equipes comerciais em nossas filiais, que atendem às seguintes regiões. Filial de Londrina atende a região norte do Paraná. Filial de Cascavel atende a região oeste e sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Filial de Itajaí atende a região leste de Santa Catarina. No entanto, atendemos corretores de diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Fala galera, Léo Foltran do podcast O Corretor chegando na área para mais um programa. Hoje o papo é consórcio, vocês já estão acostumados, essa época do ano sempre eu surjo aqui falando das melhores condições do ano para você garantir a troca do seu carro, a compra do seu carro, a compra da sua casa, a reforma da sua casa. Eu não sou o Luciano Huck, mas eu falo muito bem sobre consórcios e hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios da Creative Group o Ted, que é o meu consultor agora aqui no Paraná. Vocês estavam acostumados com a Silvia, mas já faz um tempinho que é o Ted, vocês já devem ter visto o Ted aí, que a gente gravou um episódio já esse ano falando das novas oportunidades da Porto, mas eu vou deixar o meu convidado se apresentar para vocês, falar um pouquinho da trajetória dele. Então, confere aí. Ted, quem é você, o que você faz, o que você vende, meu amigo? Fala, Léo, tudo bem? Galera, boa tarde. Eu sou o Ted, consultor de produtos aqui, consórcio, empréstimo e financiamento, né, nas regionais aqui de Curitiba. A gente atende aí desde o litoral até os Campos Gerais. E a gente está aqui hoje para falar de consórcio, né? Bastante novidade, né, Léo, a respeito do produto. A gente sabe que agosto é o nosso Natal, né? Então a gente já está preparado aí com todas as novidades na ponta da linha para poder passar para vocês e vocês estarem inteirados também desse mês de agosto, que para nós é um momento muito esperado durante o ano, né? Que é o nosso Acelera, e é a campanha onde a gente traz bastante novidade e busca o resultado aí para vocês também, para nós e para vocês, né? Legal. E ó, pessoal, se você tá chegando aqui a primeira vez, não conhece o nosso canal, clica aqui embaixo, ativa o sininho para receber sempre as notificações e, inclusive, se inscrever no canal, porque você ajuda muito a gente com a inscrição, com o like que você deixa, para esse episódio aqui chegar cada vez mais nas casas dos brasileiros. São 3 anos que eu já venho me dedicando aí ao mercado de consórcios e mudando e transformando vidas. Show. E mais uma vez, Ted, a Porto vem com excelentes novidades. Vem aí com nova modalidade de lance, está fazendo um investimento de mídia muito forte no decorrer do ano que a gente está acompanhando. Inclusive, na semana passada, eu gravei um vídeo lá falando que o pessoal já está em agosto e o pessoal ainda não saiu da zona de conforto, de planejar um investimento, de planejar a troca de um carro, mas fiquem tranquilos, a hora chegou. Exato. A hora de aproveitar as melhores condições do ano está aí, está batendo na porta. Começou agora no dia 2 de agosto a campanha, então você que está vendo esse programa agora aqui na primeira semana de agosto já vai poder conferir todas as novidades. Se for cliente Porto,
tem vantagem, mas a gente vai contar isso para você no decorrer do programa. Então agora eu já quero começar a tirar o meu convidado da zona de conforto. Vamos falar assim, mas eu tenho tranquilidade de saber que ele domina o assunto. Mas vamos falar um pouquinho do ano, né, Ted? O ano de consórcio, ele é um ano que vem se desenvolvendo. A gente está em ano eleitoral, isso impacta em alguns planejamentos. Então a gente sempre vê oportunidades e riscos. Até aqueles investidores, às vezes, um pouquinho mais conservadores, estão olhando para o mercado imobiliário de uma forma arrojada, porque estão enxergando talvez uma possível recessão. E recessão, quando você sabe trabalhar com dinheiro, é a oportunidade muitas vezes de ganhar o dinheiro, que é quando se vende barato e a pessoa tem esse potencial de compra ali na mão. E o consórcio te entrega isso no planejamento, né, Ted? Com certeza. Quando a gente fala aí do poder de compra do consórcio, né, até uma das características das cartas, Léo, você sabe bem, é a questão da atualização do crédito, né? Então, a gente mesmo com a carta não estando ainda contemplada, a gente vai tendo essa correção para que o poder de compra se mantenha. E aí, a partir do momento que esse crédito já está contemplado, a gente também tem os rendimentos ali dessa carta, né? Então, assim, como investimento a curto, médio e longo prazo, o consórcio vai se encaixar para a gente poder trazer a realização dessas conquistas aí para os nossos clientes, né? Então, principalmente como você falou, né? A gente teve agora encerrando a Copa do Mundo, o pessoal também bem mobilizado, e agora a gente vai caminhando aí já para o período eleitoral. Novamente a gente sabe que existem as inseguranças, né? Então, quem está com a sua carta, quem está com o seu investimento ali, está resguardado em relação a isso. E é muito importante também falar, Ted, que é algo que eu tenho escutado cada vez mais lá no escritório, é a respeito daquele negócio assim, cara, comprei uma carta de crédito de imóvel lá de 240 mil, mas pô, eu não quero me incomodar tendo que comprar um imóvel, queria vender essa carta contemplada. Pô, a gente tá vendo uma média aí, como você que tá no mercado, até para não parecer que sou eu que tô puxando sardinha, como que tá essa média de uma carta contemplada vendida aí que o mercado tá olhando, tá observando essas oportunidades? A gente tem, né, esse comércio das cartas contempladas, né? Então ele passa a ser um business também, né? Então investidores que entram, fazem essas aquisições, contemplam essas cartas. A gente vai trabalhar em média 25% a 35% de ágio, tá? Dependendo do prazo, dependendo do valor da carta. Então, assim, quem trabalha também com essa modalidade tem muita condição de fazer bons negócios aí e poder alavancar, né, de fato, aí patrimonialmente e alavancar os seus recursos. Porque é muito interessante, pessoal. Quando você olha para um consórcio, ele te entrega um leque de opções. Você pode comprar um imóvel, reformar, fazer isso que a gente falou com uma alavanca de construção de patrimônio, vendendo a carta com ágio, tranquilamente aí hoje, a gente pode falar agora até, já vamos começar com o primeiro spoiler, né? Agosto, 50% de desconto nas parcelas, cliente Porto com 10% de desconto na taxa de administração. Não é a sua taxa que cobra lá 19 que vai ficar em 9, tá? É 10% mesmo, é 1,9. A de 20 vira 18. A de 20 vira 18, né? Porque também, né, a conta tem que fechar, né? Senão não tem como, não tem milagre. Mas assim, pessoal, é uma redução muito interessante, é um número muito... se você fizer a continha lá no reajuste, nos 200 meses que a gente pega e olha de cenário, a gente tem uma diferença relevante. Esses 2% ali fazem diferença no final das contas. E você tem uma oportunidade muito clara de construção de patrimônio. Eu vi diversos clientes meus que fizeram o quê? Né? A aquisição dessas cartas de 250 a 300 mil, que você tem aí uma média de parcela reduzida aí na casa de 700, 800 reais, Ted, se eu não estiver errado. Você vai ter ela depois de contemplada dobrando, vamos falar assim, numa matemática simples, indo para 1.600. Gente, um imóvel aqui na cidade de Curitiba, e eu diria que quase totalidade de capitais do país, você está pagando a tua parcela do consórcio através do teu aluguel de um imóvel alugado, né, Ted? E tem muita gente fazendo isso, né? Exatamente. Hoje é um caminho para você ter uma segunda fonte de renda, né? Então, para um segundo imóvel, ou também para quem está buscando o primeiro imóvel, né? Então, a gente tem um público jovem que tem olhado para o consórcio também, às vezes não com tanta urgência, mas ele coloca ali e, de repente, ele tem essa carta contemplada. Eventualmente, eu sempre falo, né, Léo? Eventualmente, alguém vai ser sorteado, né? E sempre corre o risco de ser a gente. Então, só é sorteado quem faz consórcio, é o que eu falo. Exatamente. Então, a gente tem bons cases aí do pessoal que teve uma contemplação rápida ou até mesmo programada, né? Não somente através do sorteio, mas a gente tem o lance fixo, tem ali o estudo que os corretores fazem também junto do público ali para poder direcionar
e você ter um crédito de uma forma acessível e rápida. Sempre sendo criterioso ali, o nosso rápido não é, de repente, nos primeiros 30 dias, né? Mas a gente se planejando para poder atender ele da melhor maneira. Até porque assim, vamos lá, se você quer comprar um imóvel em 30 dias, você já vai ter o dinheiro. Aí talvez realmente, sendo consultor, vai falar, pô, cara, aí beleza, não é, o consórcio não é a tua melhor opção esse agora. O produto, né? Não é. Exato. Eu falo que às vezes eu peco, eu deixo de vender algumas cartas de consórcio porque eu sou muito honesto. Eu brinco que eu não sou corretor, eu sou consultor. Claro. Né? Então a gente tem que fazer uma consultoria para o cliente. Esse papel foi colocado e vem sendo colocado cada vez mais no dia a dia do corretor através das ações. Né? A gente, quando tem o Grupo Porto como parceiro, vocês estão vendo aqui, o TED é Porto Bank. Né? Então a gente tem Porto Bank, a gente tem Vertical Seguro, a gente tem Vertical Saúde, a gente tem Vertical Serviços. São diversas verticais. Então a gente cuida da vida daquele cliente, daquele consumidor. Então são diversas as oportunidades. Então, para o relacionamento fluir de uma forma legal, tem que ser honesto com ele. A gente tem a possibilidade de crédito com garantia de imóvel, que é para aquele cara que às vezes precisa fazer uma alavancagem, que teve uma desestruturação familiar grave ali, que precisa recorrer com uma taxa melhor. A gente tem o financiamento, temos todas as possibilidades para entregar para o consumidor o melhor. E aí, quando a gente fala em consórcio, como bem disse o Ted, a gente sim pode ganhar tempo e fazer com que você esteja com o seu imóvel num curto tempo, né? Porque, como eu sempre falo para os meus clientes, e aí já convido vocês a fazerem conta, né? Hoje, qualquer financiamento, além de ser 35 anos contra os habituais 20 anos do consórcio, que a gente já está falando de uma diferença de 15 anos, mesmo que a gente pegue o contexto de tabela saque, price, de redução de parcela, qualquer financiamento hoje você vai ter que partir de um ponto de uma entrada de 40% para ele ser vantajoso. Vantajoso, quando eu estou dizendo, você dar 40% de entrada e encarar às vezes uma parcela aí de 3, 4 mil. Coisa que no consórcio, se você quiser, eu mando inbox para você aí o quanto eu pago na minha parcela no meu crédito de 600 mil. Que mesmo quando a parcela ficar cheia, não vai chegar nem perto disso. Então eu vou ter parcela mais barata e prazo mais reduzido. Sim. Né? Então, quando a gente olha todo esse cenário, é sim possível a estruturação, porque quando a gente fala num consórcio aí, numa média de 2, 3 anos, você já vai encontrar lances aí na casa dos 50%. Isso. Então, a gente está falando, pessoal, de 40% de uma entrada imediata, onde você vai comprometer teu patrimônio e a tua renda, contra um lance de 50% daqui 2 ou 3 anos. Será que a sua situação financeira não permite que você pague aluguel por 2 anos e uma parcela reduzida do consórcio e depois você faça essa substituição? Isso é inteligência. Tem muita gente que vem aqui no meu Instagram, no YouTube, me perguntar: Léo, como alavancar, como ganhar mais dinheiro, como projetar? Fazendo conta. Mas fazendo a conta certa na hora certa. Aproveitando oportunidades como a Porto faz anualmente no mês de agosto que a gente está vivendo. Reduzindo a parcela para 50%, dando uma possibilidade do cliente dar um consórcio de lance fixo na casa dos 40%. E aí eu já vou te mandar uma pergunta que você me contou que tem novidade a partir dessa campanha aí. Se o cliente for aquele bom pagador e pagar 12 prestações de forma assídua, como que fica essa parcela para ele? Léo, a gente vai ter agora, a partir de agosto, né? Então, uma nova ferramenta aí de oferta de lance, né? Hoje temos lance fixo e lance livre, e a gente vai iniciar agora com as cotas vendidas a partir desse mês de agosto, a possibilidade do lance fidelidade, né? Então, era algo que às vezes os corretores traziam para nós e a Porto sempre ouve, né? Às vezes a gente não dá a resposta imediata, mas a gente faz conta e depois desentrega. Está ouvindo com carinho as sugestões de vocês, né? Da nossa carteira de corretores e de clientes também. Então a gente vai inaugurar a partir de agora, no mês de agosto, o lance fidelidade. Então o cliente pagando em dia 12 parcelas, a partir da 13ª, ele tem uma nova possibilidade, né? Então, ele vai ser comunicado através do app, através de e-mails, enfim, falando que ele está apto a participar dessa nova modalidade, que é o lance fidelidade. Só para os grupos novos ou para quem já estava em andamento também? Para os grupos novos a princípio. Beleza. Tá? Então, assim, essas novidades de agosto, elas servem até como um piloto, né? Sim. Nada impede que futuramente a companhia possa reavaliar e
expandir isso, mas por hora válido para esses Começa grupos nos a partir de contratos agosto. novos. Como é Exatamente. normalmente, habitualmente, né, gente? Você pega lá o corretor de seguros mesmo, a gente já teve N campanhas aí também para nós comprarmos consórcio com taxa diferenciada, que é uma oportunidade. Aí é uma carta que não prevê troca de nome, então tem regras aí. Aí eu vejo esse know-how da Porto, né, em olhar para o parceiro, como fez lá atrás na área de serviços muito bem feitos com os guincheiros, com os prestadores. A Porto sempre está enxergando para o corretor de seguros uma oportunidade também dele alavancar o patrimônio dele, né, Ted? Com certeza. E novamente, agora em agosto a gente vai ter, né? Se de repente a gente tiver na tua audiência aí corretores também que são parceiros da Porto, a gente vai ter essa possibilidade aí. Tem bastante corretor Com aqui com a certeza. gente também. E Ted, vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho mais do auto também. Como que tá o mercado de auto? O brasileiro tá sendo inundado de carro chinês aí, né? Sim. Tem um mercado novo, novas montadoras chegando. Eu falei assim, o público brasileiro, o consumidor de carros brasileiro, nunca se deu tão bem, porque a gente estava aí com o mercado reduzido ali, 4, 5 montadoras só, e agora a gente deve ter aí umas 10, 12 entregando carro a toda esquina, né? Pro carro, também tá legal esse mês? Dá para aproveitar? Com certeza, a gente também vai ter essa condição do redutor de 50%. Né? Além de tudo, a gente tem o Data Certa, que é um produto novo, onde o cliente consegue ter ali a programação dessa contemplação dele. Né? Então, a gente já entra aí com uma previsibilidade. Então, poxa, quero trocar meu carro daqui a 1 ano, tenho o meu filho que daqui 1 ou 2 anos ele vai completar ali maioridade, já quero partir para esse caminho do consórcio para ele também. Então, além de todas essas facilidades, né, que a gente tem dos grupos aí de automóveis, né? E automóvel, Léo, assim, até aproveitando, ele tem um percentual menor de lance, né? Sim. Então, ele é bem fácil da gente trabalhar em relação a isso do que o imóvel propriamente dito, que tem um percentual de lances um pouquinho maior. Você sabe que o meu primeiro lance de auto, ano passado, gente. Precisava bater uma meta lá, corretor também tem meta para vender, tá? A gente tem umas metas bem robustas na Porto, assim. É bonito que a gente traz eles aqui, mas eles cobram a gente por trás dos bastidores aqui. E tava faltando por 50 mil, cara. Eu fui lá e eu tinha acabado de trocar meu carro. Para quem viu, tem um vídeo lá no meu Instagram que eu troquei o meu carro como consórcio. Então eu falo, se não fosse bom, eu não fazia para mim. Exato. Né? Então eu faço consórcio, todos os meus carros que eu tive na minha vida. Meu primeiro consórcio pagou meu casamento, pra você ter uma base. Que foi o meu sogro que me colocou nesse. Falou, cara, você tá gastando muito dinheiro, eu vou descontar direto da tua folha a parcela de um consórcio pra você planejar. Não tem escapatória. Não teve escapatória e foi muito bom porque deu pra pagar bastante coisa do casamento. E aí, cara, peguei meu carro e fiz uma carta de 50 mil, porque eu tinha acabado de trocar de carro. Eu falei, o pior que pode me acontecer é vocês contemplarem e ano que vem eu troco de carro de novo, né? Só substituir o bem lá junto à Porta e a gente já consegue trocar. E aí você, no primeiro mês, você tem ideia de qual foi o lance contemplado no meu consórcio? Quer chutar aí? Olha, historicamente, os primeiros meses eles têm um percentual um pouquinho maior. Mas como a tua história promete ser boa, eu imagino que é na casa de 50%, 55%. 34%. Olha aí. 34%. Fora 4 curva, cartas contempladas no primeiro mês. Tá? Isso daí, pessoal, a gente olha, é um movimento aí, o Ted vai falar para mim e vai corroborar comigo que, assim, cartas de menor valor, claro que você tem que estar atento, que com 50 mil hoje, infelizmente, você não consegue pegar um carro aí, talvez consiga um carro de até 8 anos, que é a regra do produto, né? Mas você vai ter dificuldade, vai ter que garimpar muito. Mas se você tem um carro de 100 mil, 150, quer dar aquele upgrade, você pode já utilizar uma carta, um crédito de 50 mil, onde muitas vezes você vai poder utilizar aí, às vezes até 15% de lance embutido. Então você vai conseguir usar um percentual do valor da carta, dar aquele upgrade no teu carro, não tem que se desfazer tanto do teu patrimônio, né, do teu recurso financeiro. Se você esperar, porque a minha penúltima carta eu contemplei faltando 14 meses, com lance já mais baixo também. 5 mil reais. Deu um lance de 5 mil reais. Porque assim, todo mundo que já tinha que ter sido sorteado já tinha sido. Eu não tinha sido sortudo ainda. Acontece, né? Esses dias um cliente perguntou pra mim que ele tava querendo vender a carta dele, daí a pessoa pergunta assim, tá, mas todo mundo que tá no grupo é sorteado? Eu falei, é bom se fosse, mas é que são 900 participantes para 200 meses, né? A conta não bate, sobra um pouquinho. Exato. Mas eu aposto que se você chegar lá pertinho do final, a média de lance vai estar
baixíssima, porque o grupo já vai estar totalmente estruturado. Com certeza. Mas falando no alto ali, que a gente estava brincando ali, falando de lance, ele é um comportamento bem diferente, né? A gente tem possibilidades e lances maiores, como o Ted disse ali, da média de 50 e pouco, principalmente para o grupo de pesados, né, que o pessoal aí é uma forma muito inteligente até do empresário planejar, às vezes, uma troca estruturada da sua frota de caminhões, né? Exatamente. Então a Porto conta aí com diversas faixas e categorias. Mas para você que está nos assistindo aí, faz assim, ó, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, porque a gente vai rapidinho para um break e já a gente está de volta para falar sobre valores de crédito, prazos para pagamento e todas as condições de agosto, como que elas vão rolar bem certinho para você se planejar, para você terminar de assistir esse episódio, pegar o telefone, ligar para mim, mandar um WhatsApp melhor, tá? Porque vai ser 9 horas da noite, então vai que eu já tô dormindo, porque amanhã eu vou correr, né? Mas então manda um WhatsApp. Mas a resposta E vem. é verdade, viu, pessoal? Que esses dias eu liguei pro Léo e falei assim, cara, você pode falar? Ele, tô correndo, mas eu te atendo. Ele me ligou, era segunda-feira, 6h30. Tem amigo meu que fala que eu não trabalho, cara. Vamos deixar claro, Ted, que era pós-expediente que você me ligou, né? Senão vai acabar com a minha audiência. Isso, não. Fechou, pessoal? A gente já tá de volta aqui. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores em diversos ramos, como automóveis, saúde, vida, transportes, garantias, responsabilidades, consórcios e ramos elementares. Nossa matriz está localizada em Curitiba. Contudo, contamos com equipes comerciais em nossas filiais, que atendem às seguintes regiões. Filial de Londrina atende a região norte do Paraná. Filial de Cascavel atende a região oeste e sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Filial de Itajaí atende a região leste de Santa Catarina. No entanto, atendemos corretores de diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Léo Fultra de volta aqui para o segundo bloco do episódio especial do Acelera Consórcio da Porto Bank com o Ted da Porto. Eu já vou criar o apelido dele. Já é o arroba. Já é o arroba. É Ted da Porto. Ted da Porto aí, ó. Ted, bora lá. Vamos falar de aula prática agora para os nossos consumidores de consórcio. Pode pegar a cola aí, fica tranquilo. Pessoal, mudou bastante coisa, mas mudou para melhor. Foi uma área financeira da Porto que faz todo um estudo por trás para continuar entregando o que a gente já fala há 3 anos para vocês. Credibilidade, garantia de contemplação e um recurso de um lance acessível. Porque tem muita gente aí no mercado que abre para um monte de gente o consórcio e aí o cliente passa lá 20 anos pagando e o consórcio termina e nem contemplado foi. Então, diferente disso que vocês sabem que é uma marca da Porto, que é entregar o que promete na média que promete, a gente teve algumas mudanças. Os grupos de alto saíram de 600 pessoas para 999, Ted? Isso. Tô certo ou tô errado? Não, tá corretíssimo. Grupos de alto e pesados também. Alto tá, e pesados, é. legal. Então, o pesado só reforçando sempre, né? Que a gente também consegue fazer aquisição de automóveis leves, caminhonetes, enfim.
Então a gente passou de 600 para 999. E aí, agora, como o carro no Brasil é um negócio que cada ano fica mais barato, a Porto foi lá e aumentou a faixa para o cliente poder comprar mais carro, né? Exatamente. Brincadeiras à parte, gente, o carro cada vez mais caro, tivemos caro. que mexer nessas faixas de preço aí também, né? Claro, então a gente teve um incremento ali, né? Que antes a gente tinha até 200 mil reais. Então a gente tem créditos maiores que os 200 agora, tá? No grupo de alto, No o grupo pesado de altos, continua e ainda. O pesados vai de 180 até 360, tá? Lembrando que a gente pode fazer a união desses créditos, né, Léo? Sim. Dentro das categorias leves com leves, pesados com pesados. Imóveis com imóveis. Exato, exatamente. Então a gente teve esse aumento e, assim, sempre pensando em maior arrecadação traz maior contemplação. Tá? A Porto, como você disse, né? A gente sempre teve um critério ali para poder trazer para dentro dos nossos grupos bons pagadores, digamos assim. Né? A gente preza por isso, pela saúde do grupo, porque tudo isso reflete em adimplência e, mais uma vez também, como a gente tinha falado antes, a respeito do lance da recorrência, né? Para quem está adimplente em 12 meses, isso também força, poxa, não vou perder aqui, estou com 10, 11 meses, estou seguindo uma linha bonitinho, vou fazer mais um esforço aqui para pagar em dia e poder, a partir do 13º mês, ter esse lance fidelidade disponível também, tá? Então, a gente sai de 600 para 999. Legal, e o lance fidelidade vai valer para auto e para imóvel, ou só para um dos dois, ou para os dois, ou para pesado, ou para tudo? Para as cotas novas, a partir de agosto. Tá? Cotas novas, independente do produto, Isso. Fechou agora em agosto com o Léo da Bom Retiro. Exatamente. Que é destaque aqui, ó, olha minha carinha, se você me achar no Instagram, você compra comigo, porque você me ajuda, né? Exatamente. Você vai conseguir fazer o... Ajuda você, me ajuda. Ajuda o TED, então, consequentemente, é simbiótico aqui, é uma simbiose, nós dois queremos que você compre comigo, né? Então, créditos novos, um prazo um pouquinho ampliado, vamos falar agora de imóvel, imóvel também. Ampliamos a faixa de participantes dentro dos grupos, saindo de 900, indo para 2.500, ficando na margem dos menores grupos do mercado aí, equiparando alguns players concorrentes nossos que tem já esse número de participantes, mas assim, né, a Porto ela estava muito abaixo do que a gente via no mercado como um todo, teve um momento que você vai olhar e falar, poxa, mas Léo, mais do que dobrou, mas por um movimento que a gente consegue enxergar e visando o quê? Maior arrecadação. Ted, vou fazer um parênteses aqui, tá? Prestem atenção no que eu vou explicar para vocês. FGC. Essa eu acho que é a sigla de 3 letras mais importante para você olhar dentro de um consórcio, que é o Fundo Garantidor Comum. É através deste fundo que vai ser liberado o seu crédito. Então, toda operadora, ou melhor, vamos falar de Porto agora, tem que te entregar uma carta contemplada por lance livre, seguindo a ordem contratual da Porto. Se você não tiver dinheiro suficiente naquele grupo ali, naquele mês que arrecadou, você vai sair para uma carta de lance fixo para depois você ir para um lance livre. Exatamente. Então, ou seja, a partir do momento que você tem 900 pessoas que pagam bonitinho, o FGC do seu grupo vai dar uma ampla faixa de contemplação, coisa que a gente vê em todos os grupos da Porto. Mas nem todo grupo é uma garantia de performance. É um jogo, é como se fosse até um certo ponto uma roleta. A Porto consegue fazer um filtro diferente do mercado até certo ponto. Mas a gente tem pessoas que às vezes passam por dificuldade, cancelam a cota, e isso pode contribuir. Olhando tudo isso que a gente falou, eu volto pro Ted para ele explicar o porquê fomos para 2.500 pessoas. Exato, para a gente poder ter maior arrecadação, né, Léo? Então, assim, inclusive dentro, já dando uma pincelada, né? A gente tem agora a adesão diluída também, quando a gente fala de planos de imóvel, que é aquela questão que a Porto, habitualmente fora de campanha, cobra aquele 2% de adesão, que ele também é visando essa arrecadação inicial, para que a gente tenha maior índice de contemplação. Agora, durante a campanha de agosto, a gente tem essa adesão diluída durante todo o prazo. Tá? Então, também é uma condição aí diferenciada que facilita. Mas quando a gente aumenta o tamanho desse grupo, e aí imagino como que ficam os decisores lá em cima, né? Como você falou, a gente tem outros players aí que tem, de repente, grupos maiores, com 5 mil, com 10 mil, e a Porto tendo essa defasada, digamos assim, em relação ao mercado, em relação ao tamanho de grupo, tendo que acertar qual que é a medida desse passo, né? Então, a gente entende hoje que 2.500 vai trazer uma saúde ainda bem relevante para o nosso grupo. A gente consegue
ter esse número alavancado de arrecadação, porque a gente fala assim, 50% é excelente, só que eu tenho 900 participantes e vamos imaginar um grupo que forma com 900 participantes com um redutor de 50, é como se eu tivesse arrecadação de 450 apenas. Sim, eu acho que isso é um ponto, né? É uma barreira que às vezes o consultor enfrenta, né? E hoje é legal que a Porto ela te potencializa, principalmente até nessas campanhas, você optar por querer o redutor ou não querer o redutor. Então também é uma forma interessante daquele grupo às vezes entrar com uma margem de 20 a 30% do grupo de clientes que estão habituados em não querer pagar o redutor para não ter uma surpresa, se pegar uma venda mal feita, eu costumo dizer, né? Porque a venda bem feita, ela te explica o quê? Matematicamente. Arrecada menos, te coloca num exposto, mas você gasta menos para quando você realmente tiver que pagar a parcela cheia, que se acontecer ali em, às vezes, 4 anos, gente, 48 meses para pagar o saldo devedor que você deixou de pagar, não é nenhum absurdo, porque você tem aí mais 100 meses para você fazer essa entrega ali, 80 meses para você fazer essa diluição de parcela e não vai ser um susto, e eu garanto para você que a parcela vai ficar mais barata que de um financiamento habitual, né, Ted? Exatamente. Então a gente olha todos esses elementos e vê uma criação de linha totalmente dentro. Porque quando a gente vai olhar aí os players que concorrem fortemente em questões de canais de mídia e etc., eles estão com grupos de 10, 15 mil participantes que realmente são muito difíceis de contemplar. Sim. Porque daí você tem uma alta taxa de inadimplência, com uma alta concorrência, jogando o consumidor lá para falar que consórcio não presta. De vez em quando aparecem uns perdidos lá no meu Instagram falando isso para mim. Daí eu pego e falo assim, então deixa eu te ligar e fazer uma conta para você ver. Porque eu acho que assim, é tudo uma questão de querer escolher, mas assim, falar que consórcio não presta, você tá errado. Né? Então, beleza. Fidelidade a gente falou, ampliação de valores de crédito a gente falou, mudanças, né, no número de participantes a gente falou. O que mais que a gente ainda não falou? Falamos de redutor de 10% para cliente Porto. A gente tem um redutor de parcela de 50%. Isso, desculpa, redutor. E tem o desconto na taxa administrativa para quem já é cliente Porto. Se não me engano, 24/7 a linha de corte. Então, anterior a 24/7, com um produto na vertical bem, que pode ser também. Isso. Pode seguros ser individuais. Seguros individuais, saúde e vida, eu acho, Isso, né? Exatamente. Não vale, tipo, você fazer um AP, tá, amigão? Tipo, beleza, se quiser contratar um seguro de vida comigo, você pode contratar um seguro de vida e se contratar um consórcio até 16/8, 5%? 5% também para esses clientes novos, tá? Era algo que não tinha anteriormente, a gente tinha, privilegiando que era da casa, já tinha um produto Porto, mas também para a gente aproveitar e trazer clientes novos, né? Para o nosso universo aí. Chega em agosto, vocês sempre inventam alguma coisa Natal, boa né? pro cliente, é o nosso né? Natal. E aí a gente está com essa campanha também de 5%, tá? Além disso, Léo, tem algumas outras novidades aqui, principalmente em relação ao pagamento. A gente tem o Pix recorrente, né? Então, mais uma forma de pagamento que o cliente vai encontrar ali para poder facilitar para ele, tá? Então, também em relação a isso. Show de bola. Então, ó, pessoal, o Ted acabou de lançar um desafio aqui que se eu vender 5 milhões no mês de agosto, ele vai vir fantasiado de Papai Noel azul aqui, porque ele falou que é o Natal, né, gente? Ele tá falando que é o Natal, que é o Natal. Isso. Topa o desafio, Ted? Bora. Ó, vamos arranjar essa agora o Ted aí. vai me indicar um monte de cliente pra mim vender 5 milhões só pra ele voltar aqui vestido de Papai Noel azul. Volto com prazer. Você lembra que teve aquela campanha do morango azul? Era morango azul? Não, era o morango do amor. Morango do amor. Mas aqui em Curitiba a gente tinha. Eu lancei o morango azul, fui pro Connect, cheguei lá pra Porto, a Porto tava cheia de morango azul. Eu falei, pô, vocês estão me copiando? Pronto. Eu tenho um vídeo aí, é só procurar no Instagram aí do Léo Foltran que vocês vão achar o vídeo do morango azul do consórcio, cara. É isso aí. Ted, falamos tudo e mais um pouco. Temos mais algumas novidades Vai lá, ainda. fala lá. Só pra gente repassar aqui, tá? Então, o que a gente abre também essas cartas a partir de agosto? A possibilidade de fazer a transação entre pessoa física e pessoa jurídica. Como? Tá? Também era uma demanda. Então, vamos imaginar você lá com o seu carro associado lá à corretora Bom Retiro. Você, como o Leonardo Foltran, na PF, consegue fazer essa transação. Tá? E vice-versa também. Então, isso também é algo que vem para nós aqui para poder incrementar ainda mais
as frentes de utilização dos nossos consórcios, tá? E o principal aí, você falou muito de mídia, né? Então a gente está com o Luciano Huck aí há um bom tempo já participando com a gente, desde o ano passado. Tá convidado, se quiser vir aqui pro estúdio, pode vir com a gente. Bater papo aqui. E a gente tem também algumas inserções agora nesse mês de agosto na Ana Maria Braga e também no Auto Esporte, tá? Legal. Eu prefiro o desafio do Papai Noel do que vir de Louro José. Beleza? Uma boa. Não. Mas aí a gente tem essas outras inserções também, tudo isso é para fortalecer, né? Então a gente pega públicos diferentes também e tudo aquilo que você está conversando com o teu cliente, a gente vai ter o reforço disso no café da manhã, no domingo de manhã, no domingo à tarde, então tudo isso é bem bacana. E também o que já foi lançado no Luciano Huck é uma carta específica para reforma. Tá? Então, ele fez ali o quadro do Lar do Cilar, né? Onde ele fez a reforma e trouxe essa novidade. Essa carta especificamente para reforma, tá? Então, trabalhamos com um crédito de 50 a 100 mil reais. E uma novidade em relação ao processo é o quê? Anteriormente, a gente tinha necessidade de mandar o cronograma físico-financeiro, fazer as vistorias, liberar esse crédito em conforme lotes, etapa, né? Exatamente. Para a reforma, então, a gente não vai ter essas exigências, tá? Então, sendo contemplado, a gente consegue já disponibilizar para o cliente, mediante uma primeira vistoria, lógico, tá? Mas esse dinheiro integral dentro ali da conta corrente dele. E aí ele faz ali várias frentes ele pode tomar. Então, desde o projeto arquitetônico, uma revitalização de fachada, uma construção, uma expansão de uma área... Cara, várias frentes aí que a gente pode utilizar, tá? Então... Legal. E eu acho interessante que a Porto faz um movimento, Ted, que você passa aqui, né? Depois eu vou ligar pro Arruda lá, pro Boldo. Isso. Vou falar, cara, vocês são muito espertos, né? Que vocês pegam o marido de manhã no Auto Esporte assistindo, pensando em fazer um consórcio para trocar de carro. Aí vai pro fator decisor, que é a mulher. Aí no domingo ela vai cortar ele. Daí quando ela acordar cedinho ali pra ver a Ana Maria Braga antes de trabalhar... Ela vai ver a Ana Maria Braga falando de consórcio. Ela vai, meu marido tinha razão. Exatamente. A Porto não dá ponto sem nó, hein, cara? Vocês estão pegando todos os produtos. É no domingo de manhã, no domingo de tarde e na segunda de manhã ele também. Exatamente. É isso aí. Ted, quero te agradecer pela tua participação. Agradecer você ter vindo aqui nos estúdios. Mais uma campanha do Acelera começando. A gente tá junto nessa. Vamos embarcar, vamos levar os nossos clientes para essa ação, aproveitar essas oportunidades. Gente, se você assistiu o programa até aqui, não sabe o que fazer, pega ali na descrição desse episódio, já manda um WhatsApp para mim que a gente vai montar o melhor plano possível para você tirar do sonho a reforma da sua casa, a troca do seu carro, a compra do imóvel de campo, de praia. É agora. Aproveita, não deixa. O ano de 2026 já tá acabando. O Ted já tá falando até de Natal aqui no episódio. Beleza? Ted, brigadão por ter vindo aqui com a gente. Obrigado por tudo. Obrigado pela participação. E vamos aí, acelerar agora nas vendas do Porto Bank de consórcio. Vamos para cima. Agosto, como eu tava brincando, né? Mas a gente tá falando sério também. O nosso Natal é onde tudo acontece, falando de consórcio dentro da Porto. Então, sucesso para você, que já é um parceirão nosso. Te desejo cada vez mais venda, mais sucesso com o podcast em todas as frentes que você atacar aí, porque você é um cara fora da curva mesmo, Léo. Obrigado, Ted. Pessoal, para você que nos acompanhou até agora, fiquem com Deus, tenham uma boa noite e a gente se fala amanhã cedinho sobre consórcios agora lá na Bom Retiro, hein? Tô esperando você me mandar uma mensagem. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores em diversos ramos, como automóveis, saúde, vida, transportes, garantias, responsabilidades, consórcios e ramos elementares. Nossa matriz está localizada em Curitiba. Contudo, contamos com equipes comerciais em nossas filiais, que atendem às seguintes regiões. Filial de Londrina atende a região norte do Paraná. Filial de Cascavel atende a região oeste e sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Filial de Itajaí atende a região leste de Santa Catarina. No entanto, atendemos corretores de diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas.